céu e o mar, pegar uma nova estrada, viajar, explore a natureza, mergulhe na emoção, vem surfar nessa onda, viver uma nova paixão. Se vai correr, caminhar, malhar ou pedalar, não esqueça de se hidratar, vem com a gente agitar. Na TV Nova é verão, é férias, praia, muita animação. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Tomar água de coco, sentir a brisa do mar, jogar futebol com os amigos, festejar, andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. Olá, boa noite para você que acompanha a partir de agora a estreia de um jornal aqui no nosso Pernambuco, na TV Nova. Eu sou Raudney Santos, prazer estar com você, muito obrigado pela sua companhia. Todas as noites agora estaremos aqui a partir das 9 da noite. Nosso cenário, Jornal Fato Novo, estreando o cenário, bacana, tá bonito. E a nossa maneira de fazer também esse jornal com você, em que vamos de uma forma descontraída, sem o compromisso de sermos donos da verdade, mas estarmos aqui trabalhando, ouvindo as informações, trazendo os fatos e comentando, trazendo especialistas, convidados. Teremos todas as noites a oportunidade desse encontro. Hoje, inclusive, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, estará conosco neste cenário, conversando de uma forma franca, tranquila, sobre as questões importantes do nosso estado, do Brasil e do mundo. Porque o Pernambuco fala para o mundo, né? E assim nós vamos também. Aqui no nosso espaço, nesta bancada, traremos as informações com colegas de fora, de outros pontos do nosso estado de Pernambuco e também do país. Então vamos lá. Veja agora os destaques da primeira edição do jornal Fato Novo, que está começando. Longas filas e muita espera. Assim começou a semana de quem buscou os pontos de testagem da Covid-19. Avanço da variante Omicron faz com que estudantes iniciem mais um ano com aulas remotas. No fim de semana, chuvas e ventos causaram estragos na região metropolitana e no interior do estado. E ainda, ministro do Turismo visita Pernambuco e discute investimentos no setor e na infraestrutura do estado. E a rodada do futebol com Superclássico e zebra no Pernambucano. E em nossa entrevista, o governador Paulo Câmara fala ao Fato Novo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no jornal Fato Novo. E a gente abre essa edição com a visita do ministro do Turismo, Gilson Machado, à FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. No encontro, foram discutidos investimentos no setor do turismo e na infraestrutura do estado. Nesta segunda-feira, o ministro do Turismo, Gilson Machado, esteve presente na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco para discutir as dificuldades dos empresários diante da pandemia da Covid-19 e os investimentos na infraestrutura de Pernambuco. O ministro falou das obras que têm atenção maior do governo federal. O Centro Histórico do Recife é de fundamental importância, foi uma das pautas da discussão, até porque nós temos feito várias ações, como, por exemplo, reinauguramos e alocamos quase 15 milhões de reais para uma obra de valor histórico, cultural e religioso, que foi a Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Militares. E o Recife tem, sim, que voltar a ser protagonista no turismo. Não é interessante o turista chegar em Pernambuco e ir direto para Porto de Galinhas, que é o que acontece hoje. Precisamos, sim, nos unir para que Recife volte a ter um atrativo. Recife hoje, no Recife Antigo, nós temos 3 novos hotéis de grande porte sendo construídos, numa área de mais ou menos 2 quilômetros. Agora, é inadmissível. Você hoje vai na Bacia do Pina, você vê o cheiro que está. Você vê a tragédia que é de gestão hoje, o que fizeram com Pernambuco e com Recife. Apesar de investimentos terem sido anunciados para o setor do turismo no estado de Pernambuco, nenhum contrato foi assinado na reunião desta segunda-feira e também não há data para que outro encontro aconteça. No tocante ao contrato,
a contratos com a FIEP. Nós não fizemos nenhum contrato entre o Ministério do Turismo e a FIEP, mas nós acompanhamos vários contratos que estão sendo feitos aqui em Pernambuco. Por exemplo, o Porto do Recife está sendo dragado. A primeira etapa da BR-423, a nova licitação da BR-104, que estará pronta esse ano, que vai ligar Caruaru naquele polo de confecções. E, além disso, nós fizemos várias ações, nas quais eu considero a mais importante, foi uma ação que nós fizemos junto ao governo federal, para que não ocorresse a importação de tecidos de origem asiática, que isso daí geraria o fim de todo o setor produtivo do polo de confecções lá em Santa Cruz de Capibaribe, Caruaru. O ministro comentou sobre a atenção para o turismo no Recife, com o complexo de lazer do Porto Novo Recife, e disse ainda que a capital tem capacidade para expandir o investimento para poder atrair mais turistas e empresários. Na infraestrutura, falou sobre o avanço nos projetos de duplicação da rodovia PE 408 e da operacionalização do aeroporto de Caruaru, no agreste do estado. Falou sobre os detalhes do projeto de dragagem do Porto do Recife, que utilizou recursos do Ministério da Infraestrutura e tem a obra avaliada em 28 milhões de reais, que, quando concluída, permitirá receber navios maiores, como cargueiros e cruzeiros. O presidente da FIEP, Ricardo Essinger, destacou a importância do encontro. Bom, nós esperamos, inclusive, que o ministro seja o nosso interlocutor com o governo federal em algumas ações que são precisas e necessárias para o desenvolvimento da indústria. Foi muito bom essa reunião com o ministro, porque ele apresentou alguns projetos que estão em andamento e nós também reivindicamos algumas posições que precisam ser feitas. Ainda nesta segunda-feira, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, recebeu a visita do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e do presidente da Agência Brasileira de Promoções e Exportações, a Apex, Augusto Pestana. O encontro teve como objetivo mostrar os potenciais da região do Sertão do São Francisco para a exportação e discutir ações para tornar o mercado internacional mais competitivo para a fruticultura do semiárido nordestino. A comitiva teve também a presença do senador Fernando Bezerra, do deputado Antônio Coelho e do presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho. A cidade de Petrolina é a maior exportadora de uva e manga do Brasil. As fortes chuvas que caíram no fim de semana em Pernambuco provocaram muitos transtornos na região metropolitana e no interior do estado. O temporal veio acompanhado de ventos fortes que derrubaram árvores, postes e até parte do teto de um shopping. Em São Vicente Ferrer, durante fortes chuvas, a queda de um raio deixou moradores assustados. Em Caruaru, o volume de água derrubou parte do teto de um shopping. Vários corredores ficaram alagados, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido no local. Na região metropolitana do Recife, um morador que filmava a chuva se assustou com a queda de um raio no bairro Novo, em Olinda. No Janga, em Paulista, os ventos fortes derrubaram mesas e cadeiras que estavam na rua. Em Abreu e Lima, os ventos fortes destelharam várias casas, trazendo um prejuízo enorme para os moradores. Em Olinda, parte da área rural de Ouro Preto ficou sem energia após a queda de uma árvore em cima da fiação elétrica. Por causa da demora no restabelecimento do fornecimento de energia, os moradores bloquearam o trânsito na perimetral. Em Beberibe, próximo ao mercado público, também houve protesto de moradores por causa da falta de energia. Um homem morreu e 3 adolescentes foram resgatados em um afogamento na praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima fatal era pai dos garotos. Durante um banho de mar, um homem morreu afogado e 3 adolescentes foram resgatados por comerciantes. Esse caso aconteceu na praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com este comerciante, antes de entrar no mar, o homem havia lhe pedido informações. Quando ele chegou, ele ficou conversando, perguntou se tinha ataque de tubarão. Eu disse, não, aqui não.
Até porque tem as pedras, o tubarão não passa. Agora sim, desse meu lado esquerdo é um local impróprio para banho, para lá. O senhor faz assim, o senhor toma banho direita e evita a esquerda. Mas depois ele resolveu não seguir as orientações e foi com os 2 filhos para esta área, que aparentemente parece ser calma. Inclusive, a nossa equipe registrou o momento em que algumas pessoas passavam tranquilamente pelo local. A água não ultrapassava a altura da cintura. Segundo este outro comerciante, esse trecho da praia esconde um ponto perigoso. Então tá aquele rapaz ali de calção verde, o vermelho ali que tem um sumidor. Que a pessoa vai para ali, porque lá dali não vai. Porque ali, quando puxa, ela já passa para morte. Mas apesar disso, não há nenhuma informação aqui. Não, então por enquanto não. Só isso mesmo. E aí, qualquer coisa, é para ter uma placa, para ter salva-vida, mas infelizmente não tem nada aqui. Foi exatamente nesse lugar que o homem e os 2 filhos se afogaram. Os primeiros socorros foram feitos pelos próprios comerciantes. Quem tirou foi o menino. Aí depois o bombeiro chegou e fez os procedimentos. Primeiro socorro, aí fiquei os 2 meninos. Um foi socorrido primeiro, o outro foi também junto, não? Foi junto. E o pai, infelizmente, já foi falecido, já, sem vida. Uma pessoa que estava ajudando no resgate também se afogou. Um enteado que, assim, aqui, se tiver o nome assim, afogamento, ele está no mar, ele vai lá tirar. Já é o 3º ou 4º que ele entra. E ele quase foi socorrido também, que quase que ele tomou água, ficou passando mal ali, disseram que ele estava com a pressão baixando. E foi para a UPA, recebeu oxigênio, graças a Deus está bem em casa, entre aspas, porque ele está com o dedo torcido, que no corre-corre ele torceu o dedo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada durante a tarde de ontem, na Avenida Vieira de Melo, no trecho que fica próximo ao Centro Espírita Chico Xavier. Uma pessoa foi socorrida pelos bombeiros e as outras pelo SAMU. Todos foram encaminhados para a UPA de Barra de Jangada. Através de nota, a unidade de pronto atendimento informou que dos 3 adolescentes que chegaram ao local ontem, 2 já receberam alta. Um ainda permanece em observação na sala vermelha. Ainda segundo a nota, o homem adulto já chegou sem vida à unidade médica. Os nomes das vítimas não foram informados. O cuidado de sempre, diante de mar, local que juntou muita água, pode ser o açude, o rio, que a gente está até acostumado a se banhar de vez em quando. Mas no volume da água, o cuidado e o respeito sempre deve ser muito grande, principalmente no momento de descontração, em que alguém se arvora a ser o nadador, o mergulhador, o brincalhão, quer fazer um susto, alguma coisa. Não digo que esse foi o caso nesse instante, mas sempre o cuidado com a gente ter. E as crianças menores, então, que a gente diz assim, né? Criança é danadinha, cega a gente, né? E aquela conversa antiga de que água não tem cabelo para você se agarrar. Olha, neste fim de semana, vários crimes foram registrados por câmeras de monitoramento. Em um desses flagrantes, uma loja de roupas na Bomba do Emetério teve parte do estoque levado pelos criminosos. A ação criminosa foi flagrada por 2 câmeras de monitoramento. Na primeira, aparecem os criminosos escolhendo roupas no salão da loja. Enquanto olham produtos, observam a movimentação dentro e fora do estabelecimento, até que um deles saca a arma e anuncia o assalto. Um jovem de camisa amarela é levado para o fundo da loja, onde estavam outros clientes. A partir daí, os criminosos passam a escolher o que roubar e obrigam o rapaz de camisa amarela a ajudar. O jovem pega sacolas e começa a derrubar as mercadorias no chão, enquanto outros 2 criminosos enchem uma bolsa com camisas e bermudas. Por outro ângulo, dá para ver o momento em que um dos criminosos anuncia o assalto e passa a intimidar as vítimas. Observe que na entrada da loja, outro criminoso que dava cobertura fecha a porta do estabelecimento. O vídeo é interrompido quando um dos ladrões descobre o circuito de monitoramento e desliga o equipamento. A loja não divulgou o valor do prejuízo e as imagens já estão com a polícia que investiga o caso. No bairro de Campo Grande, zona norte do Recife, uma mulher teve pertences roubados por um criminoso em plena luz do dia. E para não ter o celular levado, ela quase entrou em luta corporal com o assaltante. O vídeo mostra a mulher entregando os pertences que estavam na bolsa, enquanto o criminoso faz ameaças. Na imagem, ela parece procurar pelo celular, quando o criminoso perde a paciência e tenta tomar o objeto à força. Os 2 praticamente entram em luta corporal
e o criminoso consegue arrancar das mãos da mulher o que parece ser um smartphone. Depois de pegar o objeto, ele foge correndo. Este crime aconteceu na rua Almirante Barroso, por volta das 5h30 da manhã deste domingo. O criminoso ainda não foi identificado e a polícia investiga o caso. Mesmo com a alta de casos de Covid-19 nas últimas semanas em Pernambuco, Olinda registra aglomeração e desrespeito às normas sanitárias. Em meio à alta de casos de Covid-19 no estado, um vídeo viralizou no início da noite de ontem, onde centenas de pessoas aparecem nas ladeiras de Olinda promovendo uma prévia carnavalesca, desrespeitando todas as normas sanitárias no combate ao coronavírus. Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda informou que a aglomeração foi dispersada por volta das 7 da noite por equipes da Guarda Municipal, Secretaria de Controle Urbano, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Ainda segundo a Prefeitura, aos fins de semana, uma equipe percorre a cidade para fiscalizar o cumprimento dos protocolos. A Prefeitura pediu ainda a colaboração da população para que respeite as medidas como distanciamento social e uso de máscara. Já a Polícia Militar informou que ninguém foi detido e também pediu a colaboração da população, respeitando as normas e denunciando quando não houver o cumprimento através do número 190. E fiscais do PROCON interromperam uma festa que reunia centenas de pessoas no Clube Português, na área central do Recife. Durante a ação foram constatadas irregularidades, como circulação de pessoas sem máscara e aglomeração. Aglomeração e pessoas circulando sem máscara e nenhum distanciamento social, além da ausência de exames de antígeno para a Covid-19 e a exigência da carteira de vacinação. E esse foi o cenário encontrado pelos fiscais do PROCON neste domingo no Clube Português, localizado no bairro das Graças. Segundo o PROCON, a festa foi interrompida e as pessoas dispersas do local. A produção do evento foi autuada por descumprir as regras de prevenção à Covid-19 e a multa aplicada varia de R$ 1.050 a aproximadamente R$10 milhões. A produção do show tem até 10 dias para dar esclarecimentos. A ação do PROCON contou com o apoio da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A semana começou difícil para quem buscou os pontos de testagem da Covid-19. A manhã desta segunda-feira foi de muita espera para quem precisou fazer o teste da Covid-19. Nesse ponto, que fica no Clube Atlântico, no bairro do Carmo, em Olinda, a fila era de se perder de vista. Veja a quantidade de gente. Tem pelo menos umas 200 pessoas. No Ecoparque das Paineiras, no centro do município do Paulista, o problema é o mesmo. Através dessas imagens enviadas por um telespectador, é possível ver uma fila enorme. Muita gente levou um banquinho de plástico para descansar durante a espera. E aqui no Geraldão, o maior ponto de testagem da capital pernambucana, não é diferente. Muitas pessoas estão enfrentando filas também. A gente percebe aqui que a fila está a se perder de vista e muita gente tendo que esperar aqui a sua vez para fazer o teste. Eu vou tentar falar aqui agora com esse pessoal, mantendo o distanciamento e também mantendo todo o cuidado. Eu quero saber de vocês se demorou muito na fila. Não. Está sendo rápido? Está sendo bastante rápido. Ok, muito obrigado, viu? Um bom teste para vocês. Depois que eles passam por essa fila, eles vão ficar aguardando no estacionamento do Geraldão. Só que aí é que tá. Os carros estão até entrando com bastante facilidade, né? Com um tempo menor. Mas para quem está enfrentando a fila aqui debaixo do sol quente, como essas pessoas que vieram andando, a realidade é totalmente diferente. Por exemplo, tem essas duas moças que eu estava falando com elas agora. É rapidinho. Vocês chegaram aqui faz muito tempo? 7h30 da manhã. Ainda não fez teste? Ainda não. Tá demorando, né? Bastante. Bastante. Isso são todos os dias, não é um dia só. Pelo site a gente não consegue agendar, aí tem que morrer na fila, né? Fazer o quê?
Através dessas imagens encaminhadas para a redação da TV Nova, podemos perceber que o problema não está acontecendo apenas na região metropolitana do Recife. Em Limoeiro, no agreste de Pernambuco, as pessoas estão se aglomerando nessa praça para fazer o teste. Com o aumento de casos de Covid-19 no estado por conta da variante Ômicron, as prefeituras preparam o retorno das aulas com mais cuidados. Em Jaboatão, a definição é pelo modelo remoto até abril. Jaboatão dos Guararapes vai seguir com as aulas remotas até o mês de abril. Já Olinda pretende prosseguir com o ensino à distância até o dia 15 de fevereiro. Essas medidas foram tomadas pelas prefeituras por causa do aumento no número de casos da variante Ômicron no estado. O início do ano letivo em Jaboatão vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Mas só na segunda, dia 7, os alunos poderão assistir às aulas através da TV Escola Jaboatão, em TV aberta e também na internet. Para auxiliar no aprendizado, cadernos com atividades serão enviados para os alunos. Nos meses de fevereiro e março, kits de alimentação serão entregues às famílias dos estudantes matriculados na rede de ensino municipal. Nesta segunda-feira, até amanhã, período que comumente é destinado à confirmação de matrículas, as unidades de ensino do Jaboatão vão funcionar como pontos extras de cadastramento de crianças de 5 a 11 anos para a vacinação contra a Covid-19. O município pretende vacinar todo esse público-alvo com a primeira dose até abril. O ano letivo em Olinda também vai ter início no dia 2 de fevereiro. Para marcar essa data, a cerimônia de acolhimento dos professores será transmitida pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube. Já os alunos só começarão a estudar no dia 7. Mas diferente de Jaboatão, Olinda irá transmitir as aulas apenas pelo YouTube. No dia 15 de fevereiro, vai acontecer uma reavaliação no município para saber se as aulas presenciais irão voltar ou não. Olha, diante do aumento de casos da variante Ômicron e do número crescente de médicos e demais profissionais de saúde acometidos pela doença, o presidente do CREMEP, o doutor Maurício Matos, defende que o governo do estado proíba todo tipo de evento que possa trazer aglomeração. A equipe do CREMEP nos enviou um vídeo. Vamos acompanhar. O Conselho Regional de Medicina, ele emitiu uma nota no último sábado, no sentido de alertar a população e também chamar a atenção ao governo do estado de Pernambuco, no sentido de que medidas adicionais sejam tomadas no enfrentamento à Covid-19 no nosso estado. Nas últimas semanas, nós temos observado um aumento crescente de atendimentos por conta da Covid, nas emergências, nas urgências, nas policlínicas, nas UPAs, de forma que há uma superlotação, uma dificuldade tremenda de atender todos adequadamente. Há um adoecimento também por conta dos profissionais de saúde que estão necessitando de se afastar de suas atividades. Isso tem gerado uma dificuldade de se ter uma escala de plantão adequada. Há uma necessidade de profissionais de saúde realizarem dobras de plantão para poder continuar a atender a população. Uma medida tomada pela Secretaria de Saúde de interromper as férias desses profissionais exatamente para poder ter mais pessoas atendendo a população, mas isso nos soa como um contrassenso de que medidas que também são extremamente necessárias, elas não estão sendo tomadas. É uma incongruência que, nesse momento em que nós temos adoecimento de profissionais, falta de profissionais nas unidades, superlotação, falta de leitos, um absenteísmo ao trabalho gigantesco, que nós tenhamos ainda que conviver com festas, com aglomerações, com casamentos, com formaturas, público em jogos de futebol, em um total descompasso de que medidas precisam ser feitas adicionalmente para interromper esses eventos que causam mais aglomeração e, com certeza, maior disseminação do vírus em nosso estado. É preciso que haja uma compreensão do momento que nós estamos vivendo da pandemia, tanto por conta da população, que ela não deve frequentar esses ambientes, porque pode ela mesma ser vítima de adoecimento e precisar enfrentar essas filas em todas as unidades, que, diga-se de passagem, atinge tanto o público como também o privado. Já há também
nos hospitais privados, uma dificuldade de atendimento adequado dessas pessoas. Então, a nota do CREMEP, ela vem no sentido de trazer para a discussão esses fatos, trazer a reflexão que medidas adicionais elas precisam ser feitas, principalmente com as festas que já são anunciadas ao longo de fevereiro, com vistas ao Carnaval. Nós vamos ter oportunidades daqui a pouco, a resposta, as orientações sobre o que falou o doutor Maurício Matos, porque vamos ter aqui no estúdio o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que já está conosco. E depois do intervalo, então, iniciaremos a nossa conversa com o governador. Não sai daí, Fato Novo volta já já. Alô, amigos da TV Nova, aqui é o Hugo Esteves. Eu quero convidar você a assistir a reprise do nosso Talk Hugo, o nosso podcast, de segunda a sexta, às 11h30 da noite. Espero por você. Ainda estamos vivendo momentos de incertezas. Dá até uma enorme vontade de voltar no tempo. Ou de passar mais rápido. Porque mais que um jornal, somos feitos por pessoas como você. E a nossa missão sempre foi essa: fornecer informação que você possa confiar, seja no jornal impresso ou em qualquer outro formato. Por isso, a Folha de Pernambuco está presente em vários canais, com transparência e verdade. Afinal, não há mais espaço para incertezas. Folha de Pernambuco. Se é fato, é Folha. Eu sei que você gosta de qualidade. Então, quando você pensar em móveis para a sua casa, você vai gostar da Decor Tudo. Sofá, rack, mesa, buffet, cristaleira, aparador, poltrona e muito mais. Aqui você encontra ambiente pronto e pode trazer seu projeto. Acabamos de inaugurar uma linda loja em Casa Caiada, Olinda, ao lado do Shopping Pátio. Estamos também na Pan-Nordestina e em Casa Amarela. 10 vezes no cartão, 24 vezes no boleto e até 20% de desconto. Decor Tudo, casa e decoração. Venha conferir. Você sabia que você pode utilizar o seu imposto de renda para fazer o bem sem pagar nada mais para isso? Seja um declarante do bem e faça a diferença na vida de quem mais precisa. Ao declarar o seu imposto de renda no modelo completo, você pode destinar até 6% para ajudar crianças e idosos da Fundação Terra. Para saber mais, acesse declarantedobem.com ou entre em contato pelos nossos canais. Aproveite essa oportunidade de fazer o bem. Voltamos com o jornal Fato Novo. E nessa novidade de hoje, também a entrevista durante o programa, recebemos aqui o governador de Pernambuco. Seja bem-vindo, governador Paulo Câmara. Boa noite, Raul. Obrigado pelo convite. Governador, a tranquila semana, final de semana, eu digo, o senhor já teve Covid, inclusive, né? A esposa teve agora recente também, não é isso? Tive em 2020 e minha esposa teve agora em janeiro, mas também já está recuperada, graças a Deus. Forma mais branda, né? Forma branda, estamos todos vacinados com dose de reforço. Graças a Deus. Mas que coisa, essa doença veio para modificar um monte de coisas, né, governador? Imagino que a gente viu parte do jornal que o senhor assistiu até ainda agora, se falando sobre isso, questionamentos. Imagino que foi a sua primeira administração de um jeito, essa do meio para o final do seu segundo mandato, a novidade que é administrar uma crise como uma pandemia. Muito diferente, Paulo. Quais foram as coisas que mais lhe surpreenderam e que o senhor percebeu que, olha, se a gente não faz assim, Raul, o que acontece ia ser ainda pior no nosso Pernambuco? O Raul, é a maior crise sanitária da história e eu não tenho dúvida de que foi muito importante esse processo de compreensão da população e de nós todos, da gravidade. Pernambuco foi um estado que desde o início da pandemia respeitou muito a ciência, seguiu todos os ritos, todas as orientações. Trabalhamos muito para a expansão da rede de saúde, tanto é que Pernambuco montou a maior rede de UTIs do norte e nordeste do Brasil. Tivemos a oportunidade em 2021 de ter a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil, justamente porque ampliamos a rede, tomamos todas as medidas necessárias nos tempos adequados para evitar a propagação do vírus. Ampliamos as equipes de saúde e desde o início incentivando a vacinação. Pernambuco foi um exemplo também para o Brasil da forma responsável de gestão na questão da vacinação. Isso tem nos ajudado agora nesse novo momento, que é uma nova variante, uma variante que tem uma transmissão muito alta e que a gente precisa realmente nesse momento
testar as pessoas, cuidar de quem fica doente, mas principalmente reforçar que quem ainda não tomou a vacina tem que tomar, porque é com a vacinação que a gente vai superar todo esse momento difícil que passamos. O senhor inicia um 2022, o último ano do seu governo, com uma situação muito confortável para qualquer administrador. Mas o senhor não herdou isso de ninguém, o senhor trabalhou ao longo desses anos para chegar aqui nesse formato. Os ajustes fiscais realizados, o que há de planejamento para um Pernambuco que precisa ser ainda muita coisa cuidada e ser feita, dinheiro em caixa tem, muitas ações vão acontecer agora em 22 para o pernambucano? Vamos, nós temos um plano de retomada, um plano audacioso de fazer o maior investimento público da história de Pernambuco em 2022. Já estamos com uma série de ações em andamento, são obras de estradas, recuperação de estradas, novas estradas. Temos a questão de abastecimento de água e manter os investimentos nas áreas principais, nas áreas fins. A questão da saúde, estamos continuando, ampliando os atendimentos de saúde, agora com a pandemia, mas também já olhando quando esse momento hoje atual, mais complicado, melhorar, nós temos também que ampliar mais ainda o atendimento, como nós já estávamos fazendo em 2021. Vamos ter em 2022 a possibilidade de universalizar a escola de tempo integral. Todo aluno do ensino médio que queira estudar numa escola de tempo integral vai estudar em 2022, é a universalização. Temos ações de segurança para continuar os investimentos. Acabamos de formar uma nova turma de policiais militares que já estão nas ruas em treinamento. Temos novos delegados que vão agora equipar as novas delegacias, polícia científica. Então, é um conjunto de investimentos dentro do plano de retomada que nós queremos gerar emprego e renda. Pernambuco acabou o ano 2021 com a geração de quase 90 mil novos empregos no nosso estado. Em 2022, a gente quer ter a condição de criar 130 novos empregos dentro do plano de retomada. Então, isso vai exigir investimentos públicos, fazer parcerias com o setor privado para os investimentos privados também acontecerem em Pernambuco, muita qualificação e, acima de tudo, oportunidade para a população ter acesso a crédito, ter acesso a oportunidades. Falou 130 mil novos empregos. 130 mil novos empregos. E aumento para os servidores. Hoje, quando estava nas redes que eu ia receber o senhor aqui, o pessoal fica dizendo, Raul, pergunta isso, fala isso para o governador, e aí todo mundo querendo saber. O servidor, qual a relação que o senhor vai manter com o servidor nesse período agora? Nós já temos uma mesa de negociação que busca justamente conversar categoria a categoria para ver as possibilidades de valorização. Nós até o final do ano passado, de 2021, nós estávamos impedidos, em virtude de uma lei federal, em virtude da pandemia, de conceder aumentos a funcionalismo público. Mas agora em 22 já há essa possibilidade, então já estamos com os devidos encaminhamentos, conversando com todos os setores do funcionalismo público, que a gente quer realmente em 2022 ter condições de valorizar o servidor e ter reajustes que possam minimizar e melhorar também a condição de trabalho dos nossos servidores públicos. Eles são fundamentais, importantes e necessários para a gente atingir o que a gente quer é ter um ano importante, o ano de 2022, um ano de retomada e um ano de melhoria da qualidade dos serviços públicos. O setor saúde, essa movimentação que a gente viu em Olinda, em alguns lugares ainda com aglomerações, preocupa o governador? O que é que o senhor pretende fazer para fazer com que as pessoas se conscientizem mais? Eu fico, às vezes, pensando assim, o que é que você pode fazer para explicar para o cara que ele não deve se juntar desse jeito? A gente já sabe que morre gente, que tem gente que se prejudica, pode ter em casa alguém que eu estou bem, eu sou novo, eu sou jovem, mas pode levar uma contaminação para alguém que vai ser muito caro até depois ficar lamentando que, puxa vida, minha mãezinha, meu tio, minha vizinha, alguém mais idoso foi prejudicado talvez por essa minha imprudência. O que é que se faz, hein? Nós temos os protocolos, né, Raul? Nós estamos muito vigilantes nessa questão da saúde pública. Toda segunda-feira o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reúne. Tivemos uma reunião hoje, avaliamos a semana. A semana passada preocupou porque os números aceleraram muito, o número de casos, também um ligeiro crescimento do número de óbitos. Então isso mostra que a gente tem que estar muito atento. Então já foi desdobrado novas reuniões ao longo dessa semana, porque a gente precisa realmente evitar o aumento e a velocidade da contaminação. Então, é bem possível que a gente tenha realmente que ampliar as fiscalizações, se necessário, ampliar restrições caso essas fiscalizações não surtam os efeitos, porque a gente não pode ver, na verdade, e ver a população se descuidando. A gente tem um mês muito difícil. O mês de fevereiro vai ser um mês muito difícil, em virtude do que a gente está vendo no mundo e a aceleração das últimas semanas de janeiro. Então, vai ser muito importante que a população se conscientize
da vacinação, mas também que você pode estar transmitindo para uma pessoa que não se vacinou e as pessoas justamente que não se vacinaram é que estão tendo os maiores prejuízos agora, inclusive alguns com a perda da vida em virtude dessa nova variante da Ômicron da Covid-19. O governador, então, se esses números continuarem crescendo, é possível que a gente dê alguns passos atrás no que foram as liberações que já foram feitas. Se continuar crescendo, como nós sempre fizemos nesses últimos 2 anos. Não houve nenhum momento onde os números não aumentaram que o governo de Pernambuco não tivesse que tomar medidas mais duras. A gente vê algumas prefeituras já fazendo medidas mais restritivas. Nós estamos observando semana a semana, mas se continuar realmente esse crescimento da forma que ocorreu na última semana, que passou, efetivamente a gente vai ter que tomar novas providências e que devem ser anunciadas aí ao longo da semana. Pode ser que os próximos eventos que estão marcados aí até sofra restrições, né? Porque a programação está sendo feita por aí, né? O comitê vai analisar isso, mas se for necessário, se essa for a recomendação, nós vamos tomar. Governador, o senhor permanece na sua cadeira até quando? Vamos falar do que é a sua sucessão agora, que se especula quem é que vai ser o nome indicado pelo PSB para concorrer a sua vaga no Palácio do Campo das Princesas. O que é que o senhor pretende fazer? De que forma está tratando tudo isso? Sua relação com o PT? Vamos falar um pouquinho disso, Paulo? Bom, estamos começando esse trabalho, né? Nós tínhamos deixado para discutir 2022 em 2022, mas 2022 já começou. Então, foi um mês de janeiro com muita movimentação, com muitas reuniões. Tivemos que tratar tanto das questões administrativas, da pandemia, mas também conversamos muito com nossos partidos aliados sobre sucessão. E nós vamos realmente apresentar um candidato pela Frente Popular de Pernambuco, um candidato que representa o nosso partido, o PSB, e estamos conversando com os outros partidos justamente para ver o momento adequado, a definição desse nome e podermos efetivamente também conversar sobre sucessão e avançar a partir da escolha feita para nos suceder. E eu vou ser o condutor desse processo, como o atual governante. A gente tem um planejamento de continuidade, né, de ficar até o final, cumprir os 8 anos do mandato. Então, estamos conversando também com todos os atores políticos, com todos que participam desse processo. E a gente espera aí nos próximos dias, nas próximas semanas, ter condições de apresentar efetivamente o nome que vai nos representar na sucessão. Estou pensando que o governador já ia dizer hoje, olha, a gente já bateu o martelo aqui, vai ser fulano mesmo. É do PSB de todo jeito, né? É do PSB e estamos vendo o melhor perfil, o melhor nome. É um trabalho de continuidade que precisa avançar. Pernambuco tem muito o que fazer e a gente tem certeza de que esse trabalho que foi feito nos últimos 7 anos, eu estou entrando no 8º ano, foi um trabalho de muitos desafios. Enfrentamos uma das maiores crises econômicas da história do nosso país, crise institucional, crise social, estamos enfrentando a maior crise sanitária também que se tem notícia. Então, isso tudo resulta num trabalho que precisa ser continuado e a gente soube enfrentar as crises, mas também vamos saber fazer o que precisa ser feito para Pernambuco avançar, melhorar, gerar emprego e renda e avançar em relação à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. Ouvindo alguns analistas políticos, os colegas têm dito assim, mas o governador Paulo está diante de um bom problema, é que tem muita gente boa para escalar. Tanto na vice na chapa, o nome do PSB, a vice na composição e que seria também o senador. O senhor tem aí são grandes quadros em diversos partidos que poderiam bem representar, qualquer um deles ali a figura que esteja colocado, seja chamado a essa composição, gente expressiva. Mas como é que se vai fazer essa composição? Imagina o governador, sua dificuldade, está difícil dormir? Tá, a gente está se dedicando a isso também, a tudo isso, e estamos conversando, né? A transparência, o diálogo, a junção das forças políticas. Nós temos condição realmente de apresentar nomes que representem um futuro melhor para Pernambuco, um futuro com mais realizações. Então vamos fazer isso dentro do tempo certo, né? A gente tem aí alguns dias, algumas semanas, até alguns meses para definição de todo esse conjunto. Mas nós também temos pressa, né? Nós temos muito o que fazer e que apresentar de novas ideias. Então vai ser discussões aí que vão com certeza nos dar indicativos. Em breve a gente vai poder apresentar o nosso candidato a governador e depois junto com os partidos mais na frente, não precisa ser necessariamente a chapa toda agora, a gente apresenta o candidato a governador e mais na frente a gente faz as composições necessárias para podermos realmente chegar nas eleições tendo condições de avançar. A gente quer que Pernambuco continue avançando e a gente vai fazer isso com a nossa frente e com a unidade de todo o Estado. Pelo menos essa já é uma estratégia. No primeiro momento, você vai colocar o candidato que vai ser o governo do Estado. Exato. E essa composição de vice e Senado
segue bem na sequência? Vem na sequência, junto com os partidos aliados, junto num processo de construção. O processo tem que se maturar, mas que é fundamental e importante para que o processo dê certo. A conversa com o PT, como está, governador? São forças muito de grande potência e que a gente tem ouvido, às vezes, o presidente Lula já falou sobre o posicionamento dele, pelo menos é o que ele imagina, para Pernambuco, que sendo a base do PSB, é justo que seja a cabeça da chapa, seja do PSB, mas ao mesmo tempo, semana passada, o senhor recebeu o senador Humberto Costa, que ficou especulando, olha, estavam pensando ali já, essa vaga de vice vai ser do PT, com Tereza Leitão, que estava presente nessa reunião. A conversa é por aí também? Veja, a gente tem realmente uma determinação, o nosso partido, em termos nacionais, a configuração é de apoio à candidatura do presidente Lula, agora em 2022, um apoio do PSB. E aqui em Pernambuco a gente também tem um indicativo do apoio do PT ao nosso candidato, o candidato do PSB. Então, nós estamos em negociações avançadas, em conversas importantes e a gente vai trabalhar muito nesse sentido. A gente teve um exemplo recente, um exemplo que foi muito bom para Pernambuco, quando Pernambuco foi administrado por Eduardo Campos e tínhamos o presidente Lula como presidente da República. Então, quem sabe a gente também não repete. O presidente Lula administrando o Brasil para melhorar o Brasil está muito mal, está precisando voltar a funcionar, parar de retroagir tanto e podemos ter aqui em Pernambuco um governador que faça as parcerias para a gente ver também o Brasil voltando a avançar, voltando a melhorar a vida do povo e aqui em Pernambuco a gente continuar esse trabalho e que com certeza essa parceria vai fazer bem ao povo de Pernambuco e ao povo brasileiro. Cuidado, o processo, o senhor já disse que é quem está gerenciando e a gente percebe isso com tranquilidade. Mas o que é que Paulo Câmara pretende fazer para Paulo Câmara? Nós temos um compromisso aí, eu tenho uma maior honra de ser governador de Pernambuco pela segunda vez. Eu que nunca tinha disputado a eleição, disputei minha primeira para governador e a segunda para minha reeleição. Então, a gente tem orgulho aí desse trabalho que nós estamos fazendo, sabemos que tem que fazer muito mais ainda, mas vamos ter um ano importante, um ano com muitas obras, com muitas entregas, um ano de fechamento de ciclo, então vamos trabalhar aí para Pernambuco avançar, porque a gente sabe que precisamos fazer muito. Não foi fácil o que nós passamos, nem está sendo fácil esse início de 22 com pandemia, mas a gente tem condições de superar muitas coisas e fazer um 22 melhor. E eu quero estar à frente desse processo também, terminar nosso mandato de maneira a entregar ações importantes a Pernambuco. Tá certo. Então a leitura que eu posso fazer é que o senhor termina o mandato. Tudo indica. Tudo indica. Tudo indica. Aí o senhor me deixa ainda com a abertura de que tudo indica, mas pode ser. É ótimo poder conversar com o governador aqui, nesse espaço que estamos abrindo de mais jornalismo na TV pernambucana, governador. Estarmos aqui contando hoje com sua visita nos deixa muito satisfeitos de mostrar para o público que nos acompanha que o governador, de forma presencial, veio ao nosso estúdio nos prestigiando. Estava de máscara até ainda agora. Nessa distância foi possível a retirada da máscara para essa entrevista, já que eu mesmo fiz a solicitação, porque você conversar com a pessoa, ouvir uma sonora longa, uma falinha curtinha, com a máscara passa, mas para uma conversa mais longa termina ficando incômodo, até para quem está assistindo. Mas queria lhe deixar à vontade para que o senhor coloque nesse instante o que talvez eu não lhe dê a oportunidade de responder, que é uma mensagem importante para o povo pernambucano que lhe escuta. Bom, primeiro agradecer o convite. Você com certeza vai fazer um trabalho muito importante de informar a população de Pernambuco, os serviços, informar as ações, o que está sendo feito e enfrentar e informar o que precisa ser informado. Nesse momento, efetivamente, o nosso trabalho é de cuidar da pandemia. As pessoas têm que se vacinar, quem não se vacinou ainda tem que tomar ou a dose de reforço, ou a segunda dose, ou até a primeira, quem ainda não se vacinou, e ter que ver que nós estamos passando por um momento difícil, onde a unidade, o respeito às normas sanitárias é fundamental. E vocês, com certeza, sobre a sua liderança aqui nesse horário, vai continuar a nos ajudar a governar o Estado, a informar bem a população, e eu quero ter a condição realmente de poder estar sempre apresentando. A gente tem muito o que fazer e eu só quero agradecer essa oportunidade de estar falando um pouco para o povo de Pernambuco, o nosso trabalho que a gente quer fazer para o futuro. Então, sucesso aí nessa nova jornada. Obrigado, governador. A gente conclui este bloco com a entrevista e voltaremos com outras notícias e mais informações para você no Fato Novo, logo depois do comercial.
O povo de Pernambuco tem horário e local marcado para se informar. É aqui na TV Nova, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. As notícias mais importantes de todas as regiões do estado, com a seriedade e a leveza que você já está acostumado. Então anote aí, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Nova tem o Nova Geral. TV Nova é Pernambuco no ar. Nova Geral. Tá sabendo que o papo chegou para acelerar Paulista de vez, né? O programa Acelera Paulista tá fazendo a nossa cidade avançar, deixando todos os processos descomplicados para o negócio realmente acontecer. Todas as secretarias estão num esforço só para a Paulista avançar de verdade. Acelera Paulista. PAP, Programa Acelera Paulista, Prefeitura do Paulista. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos: enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos: refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil, e o aluno ainda conta com o apoio da Agência de Emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. Conheça a primeira churrascaria especializada em rodízio da região, localizada entre Olinda e Recife. Buffet variado, aberto diariamente para você viver momentos com a família, amigos, eventos corporativos, sociais e confraternizações. Amplo estacionamento. Churrascaria Boi Brasa, Avenida Olinda Dom Helder Câmara, número 21. Fone 81-3299-0007. Você sabia que a falta de limpeza no sistema de saneamento particular da sua casa, negócio ou indústria pode ocasionar o aparecimento de algumas pragas urbanas? Para evitar futuros problemas e começar a se prevenir desde agora, conte com a Imediata Saúde Ambiental. Fazemos a limpeza da sua fossa dentro do padrão e com autorização dos principais órgãos competentes, como o CPRH. Conte também com serviços de desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixas d'água. Não fique desprotegido contra visitantes indesejados. Dê segurança à sua família ou aos seus funcionários, evitando o aparecimento de ratos, baratas e escorpiões. Há 10 anos no mercado, a Imediata trabalha com licenças da Anvisa, IBAMA, Adagro e outras instituições responsáveis. Cuidamos da sua saúde enquanto cuidamos do meio ambiente com produtos regularizados. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081-3371-9111 ou 98864-2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Lidar com aço com tecnologia. Desenvolver um produto que traz a marca da segurança, que atende e se adapta a muitas necessidades, que tem a marca reconhecida pela qualidade e onde as pessoas fazem a diferença. Esta é a Forte Equipe, uma das maiores empresas do Brasil na fabricação de andaimes e escoramentos para a construção civil. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. O programa Fala Povo vai agitar a cidade com um novo visual, um novo estúdio, um novo cenário e novas entrevistas. Nós vamos abordar saúde, educação, economia e temas em geral. Você não pode perder. Programa Fala Povo aqui na sua TV Nova, de segunda a sexta-feira, às 4h30 da tarde. TV Nova é Pernambuco no ar. Agora a gente vai para o interior do estado,
porque em Vitória de Santo Antão, a igreja matriz das boas-vindas ao novo vigário episcopal da cidade. O evento contou com a participação do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, e do prefeito da cidade, Paulo Roberto. A cidade de Vitória de Santo Antão dá boas-vindas hoje ao novo pároco que vai comandar a Igreja Católica aqui em nossa cidade, depois de 6 anos, do Monsenhor Maurício Diniz. Eu estou aqui ao lado do prefeito de Vitória de Santo Antão, doutor Paulo Roberto. Um momento muito importante para a nossa cidade hoje, né, prefeito? Momento muito importante para a Vitória de Santo Antão e para todo o vicariato. Nós estamos recebendo o Monsenhor Josivaldo para a Vitória de Santo Antão e vai ser um momento, como você está presenciando aqui, de suma importância para uma cidade que, pelo menos os nossos contemporâneos, né? Esse é o 3º pároco da nossa igreja de Santo Antão. São 400 anos e nos últimos 60 anos nós só tivemos 3 párocos nessa matriz de Santo Antão, sendo o Monsenhor Josivaldo, o 2º padre do vicariato. Ok, prefeito, muito obrigado. A cerimônia começou por volta das 18h30 com a banda marcial do Colégio 3 de Agosto. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, também está aqui para dar as boas-vindas ao Monsenhor Josivaldo Bezerra, que está neste momento sendo empossado como novo padre da matriz da Vitória de Santo Antão, a cidade com um pouco mais de 150 mil habitantes. Com imagens de Sandro Álvares, Cristiano Bassan. Mais de 20 pessoas morreram por conta das chuvas que caíram durante o fim de semana em São Paulo. 6 municípios declararam situação de emergência. Confira essa e outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira em todo o país. Subiu para 24 o número de mortos por causa das chuvas do fim de semana no estado de São Paulo. Franco da Rocha, na região metropolitana da capital, tem a maior quantidade de vítimas, com 8 no total. Entre os mortos, 8 crianças. Outras 11 pessoas seguem desaparecidas. Cerca de 660 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Os temporais causaram alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos e interdições em rodovias. 6 municípios decretaram situação de emergência. A Defesa Civil está fornecendo cestas básicas e kits de higiene aos atingidos. Apesar de apresentar retração em dezembro, o Brasil fechou 2021 com saldo positivo de contratações com carteira assinada. No acumulado do ano, foram firmados 2,7 milhões de contratos profissionais. Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registradas 20,6 milhões de admissões, contra 17,9 milhões de desligamentos. O setor que apresentou melhor desempenho foi o de serviços, com a abertura de mais de 1.200.000 postos de trabalho. O Brasil bateu a marca de 40 milhões de vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19. Em contrapartida, mais de 53 milhões aptos a receberem um reforço ainda não retornaram aos postos. A vacinação no país já atingiu 85% da população acima de 12 anos com o ciclo vacinal completo. Foram mais de 355 milhões de doses aplicadas até o momento. Agora a gente fala de futebol, porque no sábado teve clássico dos clássicos na Ilha do Retiro. Deu meu leão. Olha, o atacante do Sport, Micael, está de malas prontas para o futebol italiano, hein? E no domingo, o Santa Cruz finalmente estreou no Campeonato Pernambucano. E o Ibis, rapaz, protagonizou a primeira zebra da competição. No sábado teve clássico dos clássicos na Ilha do Retiro pelo Nordestão e foi um baita clássico, cheio de emoções, com muitos gols. Perdendo por 1-0, o Sport equilibrou a partida e só deu ele, Micael. O jogador estava impossível e marcou os 3 gols da vitória de virada em cima do Timbu. Como era de se esperar, o atleta já estava sendo negociado e o presidente Yuri Romão e o vice-presidente do clube, Augusto Carreiras, detalharam as negociações. Então esse atleta, a princípio, ele deixa o Sport Clube do Recife por um contrato de empréstimo com o clube, o Salernitana, é um clube da Série A da Itália, um clube de Salermo. Né? Ele vai até esse empréstimo até o dia 30 de junho de 2022, pelo valor de líquido de 800 mil euros.
Esse valor o Esporte Clube do Recife recebe 70%, o atleta 30%. No domingo foi a estreia do Santa Cruz no Pernambucano. O time enfrentou o Caruaru City em Caruaru e venceu por 2-1. O atacante Walter finalmente estreou pelo time. Se movimentou bastante, mas não conseguiu balançar as redes. O atacante ainda está visivelmente muito acima do peso. Ainda no domingo, no Estádio dos Aflitos, a zebra da rodada. O Salgueiro, campeão pernambucano de 2020, enfrentou o Ibis e perdeu por 2-1. Com a vitória, o Pássaro Preto ocupa a 6ª posição, fora da zona do rebaixamento. Eita, coisa boa! Chegando ao finalzinho do primeiro programa que estamos fazendo juntos aqui na TV Nova, o jornal Fato Novo. A estreia de hoje, tivemos o governador, vamos ter sempre convidados aqui, nem todos presencialmente. Alguns a gente vai trazer para uma conversa pelo link, que você vai acompanhar, como já acontece nos jornais, nos programas aqui da nossa TV Nova. Inclusive, daqui a pouco tem um programa que você vai acompanhar um debate, o TV Nova com Pedro Paulo, já na televisão. Mas seguimos ainda na programação com Hugo Esteves fazendo Talk Hugo, um programa interessante, bem descontraído, bem uma coisa legal de você assistir daqui a pouco na nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia. Todas as noites, então, estaremos aqui a partir das 9 horas. Pelas redes sociais você interage. Cada vez mais também vou me acostumar para a gente estar aqui, interagindo com as mensagens que você vai colocando no @TV Nova, pelo Instagram, no Facebook, para quem está assistindo nesse instante no ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Encontro diário, batendo papo. Trago para você a informação, como disse no início, sem ser dono da verdade, vou sentar aqui e conversar com você, trazer os fatos do dia e a gente poder ir aprendendo juntos, porque eu acho que quem acha que já sabe de tudo, está enganado. Então a gente vai aprender um bocado de coisa juntos por aqui. Vamos seguindo na programação, você vai na sequência aí, hoje tem o nosso Jornal Fato Novo, você segue na programação agora com a reprise do programa Debate na Nova, com Pedro Paulo, e em seguida então o Hugo Esteves com Talk Hugos. Muito obrigado por essa noite de hoje, por esse presente. Um abraço, que Deus nos abençoe sempre. Até amanhã. Vem curtir o sol, o céu e o